Alô, galera da Juventude Cristã. Eu me encontro aqui em Jerusalém com Nathan Lowenthal. Ele é um dos membros da ONG Voz de Muitas Águas, que tem um grande ministério a realizar aqui em Israel. Eu queria pedir a você, Nathan, que você contasse a tua história. Nós ouvimos ali no café um pouquinho, você contando testemunho para a gente, para o grupo de brasileiros, e eu queria deixar registrado para que todos os jovens no Brasil possam ouvir o que Deus fez na sua vida. Sim. Eu me mudei para Israel no ano de 2007, eu sou de São Paulo, eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores, e no ano de 2007, por um sonho que meu pai sempre teve de se mudar para Israel, pelo fato de nós sermos judeus, Deus abriu essa porta para nós nos mudarmos para cá, e foi quando isso aconteceu. Na minha vida, pessoalmente, foi um impacto muito grande, do lado ruim, porque 15 anos de idade, então você tem a tua galera no Brasil, amigos, e do nada meus pais viraram para mim e falaram assim: a gente está se mudando para Israel, vamos fazer as malas que a gente está indo embora. Então, isso na minha vida me levou a um lugar de muita depressão. Eu, ainda mais com a língua que é totalmente diferente, outra cultura, a gente está acostumado com o Brasil, que são todos gente que gosta de abraçar e falar, e aqui o pessoal é mais quieto, é mais frio. Você não falava nada de hebraico? Não falava nada de hebraico, então cheguei logo, entrei na escola, então eu, desse lugar, para tentar começar a me envolver e sair dessa depressão, eu me envolvi com a galera errada, infelizmente, e foi quando que eu entrei no mundo das drogas aqui em Jerusalém. Aqui em Israel. Eu morava no norte antes de mudar para Jerusalém. E, por incrível que pareça, assim, tem muitas drogas aqui, o uso de drogas, a juventude, ela é bem perdida. Então, eu percebi que as pessoas fumam muito aqui, né, cigarro, mas drogas eu não sabia. Muito, drogas, bebida, festas aqui. Na Terra Santa, de Santa só tem o nome mesmo, porque a juventude, essa geração dos 15 aos 25 anos, por aí é bem difícil, é bem complicado. E foi bem, né, com essa galera que eu comecei a me envolver. Então, resumindo, eu larguei a escola, larguei a igreja aqui em Israel e me mudei para uma cidade no sul do país, que se chama Eilat. Você deixou então de morar com seus pais? Saiu de casa? Saí de casa, deixei de morar com os meus pais, até ainda larguei a escola, eu não tinha terminado o colegial ainda, mas eu larguei tudo e me mudei para lá. E no ano de 2010, pelo fato de eu ser cidadão israelense, eu tenho a obrigação de fazer o exército, de fazer os 3 anos de exército, eu sendo homem. Foi uma coisa mais que eu virei para mim mesmo, como que eu sei que tudo que eu faço, eu sou radical naquilo, seja para o mundo ou seja para Deus. Na época era para o mundo, então eu meio que virei para mim mesmo e falei assim: tá, se eu continuar nessa vida de drogas, continuar usando, eu sei que eu vou morrer aqui. Que eu queria cada vez, eu queria mais, algo novo, e eu sei que dali eu estava em direção à morte. Seus pais sabiam disso? Meus pais não sabiam, eles sabiam que eu estava no mundo, mas foi até uma escolha minha de me afastar deles para não envolver eles com a minha vida. Então eu preferi fazer tudo que eu estava fazendo longe deles. Então, por isso que eu me mudei para o sul do país, até um dos motivos. Mas suspeitavam, sabiam que eu estava no mundo, sabia que eu estava vivendo aquela vida longe de Deus. Eu consegui entrar pelo fato de eu ter um bom porte físico, que eu era atleta, eu era jogador de tênis, então por essa razão eu consegui me alistar, eles me aceitaram, depois de eu ter feito os testes na unidade de elite em Israel, na infantaria, e eu fui aceito. Então, o primeiro ano é só de treinamento. O primeiro ano é um ano de treinamento intensivo. Então, você mal vai para casa, eu mal voltava para casa, o tempo todo na base, o tempo todo fazendo exercício, o tempo todo simulação de guerra. Vocês devem ter ouvido falar como que é o exército israelense. É um dos mais rigorosos, um dos mais difíceis, até pelo fato como que a gente vive aqui. Com todo esse conflito, a gente tem que estar pronto para o pior. Então, a gente simula o pior. E isso minimizou muito o uso das minhas drogas. Eu mal usava, eu comecei a me envolver com toda
atividade física e tal, então eu usava quando eu voltava para casa a cada 2 meses, a cada 1 mês. Então, isso... Mas você queria parar de usar drogas? Eu queria parar por causa que não que eu queria voltar para Deus, mas eu sabia que aquela minha vida nas drogas, bebida, festa, não estava me levando para um bom lugar. Eu sonhava em ter uma família e trabalhar, ter alguma coisa, mas nada perto de Deus, até pelo fato de, como eu falei para você lá anteriormente, de que a mentalidade, a forma como que eu via Deus era assim, cria em tudo que a Bíblia falava. Eu cresci num lar cristão, mas eu via Deus como um Deus assim, se eu tentar me envolver com Ele da forma como estava na época, Ele vai me fulminar, Ele vai me matar, Deus vai me matar. Eu nunca olhei para Deus como um pai, eu nunca olhei para Deus como um Deus que está de braços abertos me esperando voltar para Ele e que me ama. Não importa tudo que eu estava fazendo, eu nunca tive essa forma de ver. Eu olhava a Deus assim, tá, eu estou usando droga, eu estou no mundo, eu estou longe dele, se eu tentar fazer qualquer coisa para me aproximar dele, Ele vai me matar. Então eu preferia, tipo assim, Deus, você está aí, eu estou aqui, eu vivo a minha vida longe de ti, eu não vou te atrapalhar e você não vai me matar. Essa era a forma como eu pensava. Para você se aproximar de Deus, você achava que você tinha que estar primeiro santo para aí sim poder ficar perto dele. Exatamente. Eu tinha que ter uma vida totalmente santa, totalmente... Não podia estar fazendo nada de errado, e se eu fizesse qualquer erro, eu ia morrer. Então esse 1 ano, realmente eu minimizei muito o uso das drogas, praticamente quase tudo, e depois que eu terminei esse 1 ano para um estado agora onde que era só missão, onde que eu exercia só as missões. Então era chamado para fazer uma missão, então a gente ia lá, fazia o que tinha que fazer e voltava para a base. Então isso nos dava muito tempo livre, a gente tinha muito mais tempo livre do que no ano anterior. E nessa de ter esse tempo livre, a forma que eu no passado ocupava o meu tempo era usando droga. Então, eu me juntei com uma galera que estava no mesmo estado que eu, e a gente começou a trazer droga para dentro da nossa base. Agora, um parênteses, o uso de droga dentro do exército é algo que é levado com muito rigor. Assim, se você é pego usando droga, eles te tiram do carro onde é que você está, eles te colocam dentro da cadeia, eles te julgam como traidor mesmo, até mesmo pelo fato, principalmente na posição que eu estava da infantaria, segurando um fuzil com uma arma na mão, eu não tinha controle da droga no meu corpo. E já aconteceu no passado de pessoas terem usado droga e saírem para uma missão, para a guerra, e olhar para um parceiro deles, pensar que é terrorista, pensar que é um inimigo e matar ele. Entendeu? Por causa que é uma alucinação que você não tem controle sobre ela. Ocorreu de que em uma missão que eu fui chamado para fazer na fronteira com Gaza, então nessa missão eu falei assim, tá, provavelmente eu vou ficar lá deitado, olhando para um nada, esperando alguma coisa acontecer. Então eu enrolei um baseado para mim e coloquei no bolso. E lá, quando eu estava lá na fronteira com Gaza eu acendi, e nessa que eu acendi o baseado, soprou um vento, provavelmente Deus, e o meu comandante sentiu o cheiro. Então, quando ele sentiu o cheiro, já ligou para a polícia, trouxe a polícia do exército, né, já me prenderam. No dia seguinte, eu já estava dentro da cadeia, e eu fui julgado pelo exército israelense como traidor da nação de Israel. Esse foi o nome que eles colocaram lá. Você traiu a nação de Israel pelo que você fez. E, como consequência, eu perdi meu cargo, tiraram de mim a minha arma, tiraram de mim todas as medalhas, tudo que eu carregava no meu uniforme, tudo que eu tinha conquistado. E eu fui colocado na pior ala possível da cadeia, junto com bandidos, assassinos, gente que vendia arma, que entrava no exército para roubar arma e revender. Então, e eu lá, um dia anterior, sendo considerado um herói, pelo que assim que eles honram muito quem é da infantaria, principalmente aqui em Israel. E no dia seguinte eu estava sendo julgado como um traidor da nação. E isso, para mim, eu perdi totalmente o meu chão, perdi totalmente o rumo. De um dia para o outro, tudo que eu tinha controle sobre, eu estava sem nada nas minhas mãos, sem nada. E foi esse lugar que Deus me colocou
que era o único lugar que eu seria capaz de ouvir ele, de sentir ele. E foi bem depois que eu me lembro que eu tinha acabado de ligar para os meus pais avisando que eu estava na cadeia por causa de uso de drogas. Foi assim um choque total para eles. Foi horrível. E eu tinha acabado de desligar do orelhão de dentro da cadeia já, e eu sentei na beliche dentro da minha cela. E hoje eu sei que foi a presença de Deus que me visitou, mas na hora eu senti algo sentando literalmente em cima de mim, e eu não consegui me conter, e eu comecei a chorar, e eu chorava, não entendendo o que é aquilo, e todo mundo ao meu redor olhando para mim, falando assim, o que esse cara está chorando, acabou de entrar aqui, já está chorando que nem uma menininha, mas eu tentando me conter, não conseguia, e de repente eu ouvi Deus falando comigo, e a primeira coisa que ele me disse foi assim: Natan, eu te perdoo, eu já esqueci tudo que você fez, já tá perdoado, eu quero agora você, me dá uma chance. E no momento que eu ouvi isso, foi totalmente de contra tudo o que eu pensava em relação a Deus. Coisa que eu tinha, como eu falei antes, eu pensava que Deus ele ia me matar, que Deus era um pai bravo, que estava olhando para mim, totalmente bravo comigo, esperando o momento para me fulminar, para eu realmente pagar pelos meus pecados. E quando que eu ouvi a voz dele, quando eu senti aquela presença que era tão boa e que me fez chorar sem conseguir me conter, e ele falando para mim que ele me perdoava, e o próprio Deus, que eu pensava que queria me matar, me pedindo uma chance para liderar a minha vida, para tomar posse da minha vida, eu não conseguia, é inexplicável aquele momento, foi algo que eu não conseguia me conter, e tudo que eu conseguia falar é sim, Deus, leva a minha vida, se é isso que eu vou sentir, toma a minha vida. E foi dentro daquela cela, naquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. E naquela mesma época era para eu ter recebido uma sentença de 1 ano, ou até mais, que é a sentença que eles dão para quem usa drogas, para quem é pego usando drogas. Tem gente que até bem mais, dependendo de quão grave for o caso. Eu fiquei 1 mês. Eu fui sentenciado a ficar 35 dias preso, e depois de cumprir a pena, foi quando que eu me integrei, que eu conheci os jovens do Voz de Muitas Águas. Eu me lembro no primeiro culto que eu cheguei lá, eu olhava eles adorando a Jesus, era algo tão contagioso, que era assim, eu pensava que eles iam morrer. Esse é o pensamento que eu tive. Eu falei assim, meu Deus, eles vão morrer hoje se Jesus não voltar. Porque era tanta fome, eles gritavam, Jesus vem, adoravam, eles rolavam e faziam o que eles não colocavam limite para o Espírito Santo, eles não colocavam limite na expressão deles, de expressar o amor deles para Deus. E aquilo lá falou assim, meu Deus, é o que eu quero para minha vida, é o que eu quero, entendeu? Eu quero sim ser uma diferença na minha geração, eu quero sim ser radical da forma como eu era radical para o mundo, para Jesus, entendeu? Por causa que, e é isso que a gente vive aqui em Israel, entendeu? Nosso relacionamento com Jesus tem que causar um impacto na vida deles, e é essa forma que Deus tem nos ensinado a pregar o evangelho aqui em Israel. É o testemunho diário das nossas vidas. É como nós vivemos dentro do café, trabalhando lá, sendo voluntários e trabalhando duro e buscando a Deus. Isso causa os próprios clientes que vêm comer lá no café a chegar a nós e perguntar, tá, o que vocês fazem? Por que vocês tem 20, 21 anos, 22 anos, tem todo o potencial para estar fazendo muito dinheiro, vocês moram em país de primeiro mundo, mas não, vocês estão escolhendo aqui se voluntariar, servir mendigo, trabalhar com mendigo, servir eles, dar eles comida e com um sorriso no rosto. Hey, so tonight we are on our way to Yossi's house. Yossi is one of our friends that we met on the streets handing out food. We got to know him, and tonight we have the privilege of coming to where he lives. So we've brought some food along with us, and hopefully we're going to be able to just spend some time with him, bless him, and see what other ways we can help. Olhos de fogo, está me olhando. Olhos de fogo.
E fazem 4 anos que nós recebemos a direção de se mudar para Jerusalém, com toda a nossa base. Então nós lá do norte nos mudamos para cá, para Jerusalém, fazem 4 anos. E no início, ainda buscando a Deus, ainda tentando buscar a direção, qual que era o nosso propósito de estar aqui, o que Deus queria de nós, o que Ele queria, além de pregar o Evangelho, mas qual que era, sabe, para iniciar a estratégia e tudo. Nós fomos impactados com o número de mendigos. תגיד לכם תודה וכל הכבוד לכם. רוצה להגיד לכם תודה רבה על הכבוד שאתם עושים לי, על מה אתם מראים אותי, על השומת לב, חג שמח, שנה טובה. No momento em que a gente chegou em Jerusalém e nós vimos o número de mendigos que haviam acá e o Senhor começou a falar muito com a gente de servi-los, de dar comida a eles, de abrigá-los, tentar abrigá-los, tentar passar com eles esse processo de tirá-los da rua e tal. Uma das coisas que nos impactou mais, além do número de mendigos, foi que, posso dizer, falando em porcentagem, 90% deles eram árabes. E para nós, para mim, sendo um judeu, para mim, passando pelo que eu passei, vendo tudo que eu vi no exército, que é diário, atentados e apreensão de terroristas que estavam indo matar famílias, esfaquear famílias, e até mesmo pelo que a gente passa, todo sonho de soldado da unidade de elite é matar um árabe, é matar um terrorista, entendeu? Por causa que é para isso que a gente é treinado, para isso que a gente passa aquele 1 ano de treinamento intensivo, quase a gente morrendo, para conseguir terminar esse 1 ano. Então o sonho, que isso cria um sonho em nós, a gente tinha como sonho, eu vejo a hora de entrar numa missão e atirar e acertar na cabeça. Essa era a forma como a gente se comunicava um com o outro. Então cria esse espírito de raiva, de rancor, que aumenta mais o ódio pelo árabe, pelo palestino. Então nós saindo para a rua e dar uma comida para um árabe foi algo assim que levou tempo para ser curado, por causa que até mesmo eu pessoalmente falando, quando que eu aceitei a Jesus e me integrei ao Voz de Muitas Águas aqui em Israel, foi amém, eu estava lá, era o que eu queria para minha vida, mas ainda havia um lugar assim no meu coração onde que tá, ok, eu vou dar minha vida pelo judeu, eu vou pregar a palavra pro judeu, mas é isso, tipo assim, nem passava pela minha cabeça ter qualquer relacionamento com o árabe, ou pregar o evangelho ao árabe, ou dar minha vida pelo árabe, entendeu? Para mim, eu tinha ainda essa divisão. E numa das vezes que a nossa equipe tinha acabado de sair de um culto com árabes, onde que eu não estava pelo fato de eu ainda era um soldado, e a nossa pastora voltou, a nossa equipe voltou desse culto e começaram a contar como é que foi, e como Deus tinha se movido, como Deus estava tocando os árabes através de testemunhos de judeus, e eu na minha quieto, concordando, amém, que Deus abençoe eles, mas não me envolvendo em nada disso. E até um certo ponto da conversa, onde é que a minha pastora virou para mim e falou assim: Natan, e se o teu chamado for morrer por um árabe?
isso me pegou muito de surpresa, assim. Falei, imagina, não existe isso. Meu chamado é para morrer, dar vida por um judeu. Eu quero pregar a palavra para os judeus, eu quero pregar a palavra para os meus amigos do exército. Não por um árabe. O árabe, eles têm os pregadores deles lá, tem os missionários deles lá no campo missionário lá dentro, e eles que, tudo bem, vou morar por eles, mas não precisa exagerar, morrer por um árabe. Foi a minha resposta. E desse dia em diante, o Espírito Santo começou a me incomodar muito, e eu sabia que era em relação a isso. Eu sabia que Deus estava me levando para esse lugar assim, Natan, você quer viver uma vida radical? É isso que eu vou fazer. Eu vou confundir os sábios. Entendeu? Não tem lógica no meu evangelho. Não tem lógica você é judeu, você vai pregar para judeu. A forma como que eu vou te usar é você é judeu, então você vai pregar para árabe. Entendeu? E eu lembro que daí teve um culto onde que árabes saíram de dentro dos lugares das ocupações palestinas e entraram em Israel. A gente conseguiu reunir eles e fazer um culto. E nesse culto eu lembro que eu estava de joelho, eu chorava. E a única coisa que saía da minha boca, a única frase, eu tentava orar, eu tentava adorar, mas a única frase que saía da minha boca era: Deus, me deixa morrer por um árabe. Me dê esse privilégio de morrer por um árabe. Era a única coisa que conseguia sair da minha boca. Então, isso foi assim, um passo muito... foi uma porta mesmo, uma barreira que Deus quebrou dentro do meu coração e de todos esses jovens, entendeu? No momento que a gente começou a servir árabes mendigos na rua, e até mesmo para eles receber um prato de comida de um judeu. E eu sou bem aberto, quando que a gente começa a se relacionar, eu falo: olha, eu era um soldado, eu fui treinado para te matar, mas eu tô aqui por causa que eu te amo. Tô aqui por causa que eu te amo e eu quero te abençoar. Você entende? Isso tipo causa na mente deles, fala assim, tá, tem alguma coisa errada aqui. Como é que um judeu, um cara que é soldado, que tá falando que queria me matar, tá me dando um prato de comida quente falando que me ama e orando por mim? Você entende? Então, é isso que a gente tem feito, e é isso que tem trazido muitos e muitos árabes para Deus. Hey guys, so here we are again, and this time we want to take you on a journey and show you the process of preparing the food that we take to the streets. So today, I'm on my way to the Jewish shuk, which is the Hebrew word for marketplace. It's an open market full of fruit and vegetable stalls, and we go there 3 or 4 times a week. They donate fruits and vegetables to us for the work that we do. One of the main reasons that we're able to make enough food to go out to the streets at night and distribute it to the homeless. Era no início de toda a nossa caminhada aqui em Jerusalém, e era inverno, e a gente estava andando, distribuindo comida, e a gente viu um mendigo bem no cantinho da rua, com uma camiseta de manga curta, e aqui inverno é bem rigoroso, estava super frio, ventando, e a gente chegou até ele, nos aproximamos dele, nos apresentamos, falamos assim: olha, irmão, tudo bem, não sei o quê, a gente é dessa ONG, a gente te trouxe uma comida, e ele estava tremendo de frio, e um de nossa equipe falou assim: eu posso te dar o meu agasalho, você aceita? Ele tirou o que ele estava vestindo, você aceita? Ele falou assim: sim, eu aceito. E no momento que a gente foi vestir nele o agasalho, ele começou a gritar de dor, por causa que a gente tocou o braço dele, e ele começou a gritar de dor, e o braço esquerdo dele era paralisado, porque ele estava 15 anos injetando, e alguma infecção teve com a seringa, que o braço dele de esquerdo era paralisado, ele não podia tocar, que ele gritava de dor. Daí a gente olhou um para o outro e falou assim: ok. Daí a gente virou para ele e falou assim: olha, irmão, é o seguinte,
nós não somos ninguém, a gente é igual a você, mas sim, nós acreditamos em Deus. A gente não é religioso, mas a gente acredita em Deus. E a gente acredita no amor de Deus. E é o seguinte, Deus nos ama tanto que até uma dor de cabeça Ele quer tirar de nós, por causa que Ele nos ama. Não é algo que você tem que se comprometer depois que você receber isso. A gente só quer te abençoar. E nós, como os filhos de Deus, Ele nos usa. Então não é que eu tenho algum poder, não é que eu sou alguém. Mas por causa que eu acredito em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, Jesus se manifesta através da minha vida com cura também. Então a gente queria te oferecer, a gente pode orar por você. O que vai acontecer é o seguinte, é simples. O teu braço vai voltar ao normal. A gente falando para ele, é isso que vai acontecer com você. Então a gente pode orar por você? E ele assim, tipo, sem nada a perder, falou assim, ok, ora. Então a gente impôs, a gente não tocou no braço, a gente só esticou a nossa mão em cima do braço dele, oramos uma oração curta sobre cura e amém. Daí a gente falou assim, e aí, como é que você está se sentindo? Daí ele de repente começa a fazer assim, né, mexer o ombro, começa a mexer o braço, de repente esse mendigo no meio da rua Jafa, que é a rua mais movimentada de Israel, de Jerusalém, começou a gritar e a pular e falou assim, finalmente eu vou poder voltar a brigar, finalmente eu tenho meu braço de volta, não sei o quê. Foi curado naquele momento. Naquela mesma noite esse mendigo voltou a dormir. A gente saiu, falamos tchau, ele voltou a dormir. E no dia seguinte, quando a gente voltou para encontrar com ele, ele falou assim, olha, no momento que vocês saíram, eu voltei a dormir, eu coloquei a minha cabeça no chão, voltei a dormir. E de repente no meu sonho eu vi um clarão, uma luz muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E uma voz que dizia assim, você acabou de conhecer os meus filhos, você quer ser um deles também? E esse mendigo aceitou a Jesus, esse mendigo é apaixonado por Cristo. Então esse é só um dos testemunhos de como Deus tem alcançado esses mendigos, os árabes, entendeu? Através de nós, judeus. E é essa que é a não lógica cristã, entendeu? É algo que não tem como você explicar, a não ser obedecer. Hey guys, okay, so today we're going to Jericho. We have some donations here which we're going to go take to a family which we help out there. The father's unemployed and they've got 3 kids, so we just want to take them some food. We get donations from supermarkets and from the market, so we get like fruits and vegetables, dry foods, and we're going to go get them some meat as well. So we'll keep filming and we'll give you updates along the way. At Shadi's house. This is part of the Ain Sultan refugee camp, which was established in 1948, and it's been a refugee camp ever since then. As you can see now, the houses have been kind of built into concrete. It's no longer tents. My name is Muhammad. Nice to meet you, Nathan. This is Adib. And this is Hawla, Hanan Saf. When the Shadi? Shadi? I'm gonna pray for you and you'll put it on this. Você não vai. Que Elohim mal te dá, mas é mal, mas Elohim vai ficar. Amém. Amém.
I just told him that on Sunday is his next appointment to the doctor, and he's gonna go there only to witness that God healed him, that Jesus healed him. אבא, אז עכשיו בשם ישוע, ואני מכריז אבל הרגל של שאדי עכשיו בשם ישוע רפואה, שכל עכשיו כאב, כל דבר, כל נזק של הניתוח שקרה ברגל שלו עכשיו שיצא מפה בשם ישוע, אנחנו מכריזים לכל מלכות שזה לא מלכות השמיים, שיצא מהרגל שלו עכשיו בשם ישוע. אותו דבר אבל עם כל הסכרת שיש לי עכשיו לשאדי, אנחנו מכריזים שזה יצא עכשיו בשם ישוע, ואני כל דבר במערכת ההפעלה של הרגל הזאת שלא עובדת כמו שצריך, שהיא תחזור לעבוד כמו שצריך, בשם ישוע, בשם ישוע. Aí eu me formei em odontologia, aí eu abri meu consultório e há mais ou menos uns 7 meses atrás eu recebi um chamado muito forte de Deus. Depois de 8 meses clinicando, eu escolhi seguir um caminho diferente assim e dedicar 100% da minha vida para Deus e seguir o chamado de pastora, né? Aí fechei meu consultório e agora eu estou 100% na obra, 100% no reino de Deus, né? Trabalhando como pastor.